O vento nos salgueiros. Capítulo 11. Como chuva de verão, caíram suas lágrimas. O rato estendeu uma patinha castanha bem cuidada, agarrou o sapo com firmeza pela nuca e o içou. E o sapo, encharcado, subiu lenta, mas firmemente até a borda do buraco, até finalmente chegar são e salvo à entrada, manchando de lama e algas, é claro, e escorrendo água, mais feliz e animado como antigamente, agora que se encontrava mais uma vez na casa de um amigo. As esquivas e fugas tinham chegado ao fim, e ele poderia tirar um disfarce que era indigno de sua posição e exigia tanto fingimento. Ah, ratinho! Exclamou. Passei por poucas e boas desde a última vez que o vi. Você nem imagina. Tantas provas, tanto sofrimento, e tudo suportando com tamanha nobreza. Em seguida, tantas fugas, tantos disfarces, tantos subterfúgios, e tudo planejado e executado com tamanha esperteza. Estive na prisão. Saí, é claro. Fui jogada em um canal. Nadei até a margem. Roubei um cavalo. Vendi por uma boa quantia. Enganei todo mundo. Obriguei-os a fazer exatamente o que eu queria. Ah, eu sou um sapo esperto, sem dúvida. Qual você acha que foi minha última façanha? Eu vou lhe contar. Sapo, interrompeu o rato d'água com seriedade e firmeza. Suba agora mesmo e tire esse trapo de algodão velho que parece ter pertencido a uma lavadeira e se limpe bem. E coloque umas roupas minhas e tente descer parecendo um cavalheiro, se for possível. Pois eu nunca na vida coloquei os olhos em um ser mais maltrapilho, enlameado e de aparência mais desonrosa do que você. Agora, pare de se gabar e de falar e vá. Depois eu lhe digo o que eu estou pensando. De início, o sapo se sentiu propenso a parar e responder. Ele tinha odiado receber ordens quando estava na prisão e parecia que estava começando tudo de novo. E recebeu ordens de um rato. No entanto, ele se viu no espelho sobre o cabideiro, com um gorro preto desbotado caído desajeitado sobre um dos seus olhos, e mudou de ideia e subiu, ligeiro e humilde, as escadas que levavam ao quarto do rato. Lá, ele se lavou e se escovou bem, trocou de roupa e ficou um tempão diante do espelho, contemplando a própria imagem com orgulho e prazer, e pensando no quanto todos os demais deviam ser idiotas por tê-lo confundido por um instante que fosse com uma lavadeira. Quando ele desceu, o almoço estava na mesa, e o sapo ficou muito feliz ao ver isso, pois tinha passado por umas experiências difíceis e feito muito exercício desde o café da manhã, excelente, que lhe fora proporcionado pelo cigano. Enquanto comiam, o sapo contou ao rato todas as suas aventuras, concentrando-se principalmente em sua própria esperteza e presença de espírito. Em emergências, e destreza em lugares apertados, e fazendo parecer que tinha vivido uma experiência alegre e muito colorida. Mas, quanto mais ele falava e se vangloriava, mais sério e silencioso o rato ficava. Quando as palavras do sapo finalmente se esgotaram, eles ficaram um tempo em silêncio, e então o rato disse: Ouça, sapinho, não quero lhe causar mais dor, depois de tudo o que você passou. Mas, sério, você não vê o papel ridículo que está fazendo? Você mesmo admitiu que foi algemado, preso, passou fome, foi perseguido, morreu de medo, foi insultado, ridicularizado e vergonhosamente jogado na água por uma mulher. Veja só. Onde está a graça nisso? Onde entra a diversão?
E tudo porque você precisava roubar um automóvel. Você sabe que os automóveis só lhe trouxeram problemas desde o instante em que colocou os olhos em um. Mas se queria tanto se envolver com isso, como geralmente se envolve, e bem logo, por que roubar? Seja um coxo, se acha que vai ser emocionante. Seja um falido para variar, se quer tanto, mas por que ser um condenado? Quando você vai ser sensato e pensar em seus amigos e tentar fazer jus a eles? Você acha que eu sinto algum prazer, por exemplo, ao ouvir os animais dizendo, quando saio por aí, que eu sou amigo de um prisioneiro? Ora, todos sabiam que o sapo era um animal de bom coração e não se importava de levar bronca daqueles que eram seus amigos de verdade. E, mesmo quando estava decidido a fazer algo, sempre era capaz de ver o outro lado da questão. Então, embora ele tenha ficado o tempo todo dizendo a si mesmo, mas foi divertido, muito divertido, e fazendo barulhos estranhos por dentro. Ri, 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 puf, 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 e outros barulhos que lembravam bufadas sufocadas ou uma garrafa de refrigerante se abrindo, enquanto o rato falava com tanta seriedade. Quando o amigo acabou, ele soltou um suspiro profundo e disse, com muita educação e humildade: Você está certo, ratinho. Você sempre é tão sábio. Sim, eu tenho sido um velho asno presunçoso. Enxergo isso perfeitamente. Mas agora você é um bom sapo. E não vou mais fazer essas coisas. Quanto aos automóveis, já não gosto tanto deles desde que mergulhei neste seu rio. A verdade é que, enquanto me segurava na borda do seu buraco, recuperando fôlego, eu de repente tive uma ideia brilhante, relacionada a barcos a motor. Pronto, pronto. Não fique assim, velho amigo. Não leve as coisas tão a sério. Foi só uma ideia e não precisamos falar dela agora. Vamos beber nosso café e fumar e conversar tranquilamente. E depois eu vou seguir calmamente até o salão do sapo e vestir minhas próprias roupas e colocar tudo para funcionar como antes. Estou farto de aventuras. Vou levar uma vida tranquila, estável e respeitável, cuidando de minha própria propriedade e fazendo melhorias e um pouco de paisagismo de vez em quando. Sempre haverá um bom jantar para meus amigos quando eles forem me visitar. E vou providenciar uma carruagem para andar por aí, como fazia nos velhos tempos, antes de ficar inquieto e ter vontade de fazer coisas. Segui calmamente até o salão do sapo? Exclamou o rato, muito agitado. Do que você está falando? Quer dizer que não soube? Soube o quê? Perguntou o sapo, ficando muito pálido de repente. Fale, ratinho, vamos, não me poupe de nada. O que eu não soube? Você quer dizer, gritou o rato, batendo no seu pequeno punho na mesa, que não ouviu falar sobre arminhos e as doninhas. Quem? Da floresta selvagem? Gritou o sapo, o corpo todo tremendo. Não, nenhuma palavra. O que eles andaram aprontando? E que eles tomaram o salão do sapo, continuou o rato. O sapo apoiou os cotovelos sobre a mesa e o queixo sobre as patas, e uma lágrima enorme brotou em cada um dos seus olhos, transbordando e respingando sobre a mesa. Plop, plop. Continue, ratinho, ele logo murmurou. Me conte tudo. O pior já passou. Sou um animal novamente. Posso aguentar. Quando você se envolveu naqueles seus problemas, disse o rato, devagar em um tom grandioso. Quero dizer, quando você desapareceu da sociedade por um tempo, por causa daquele mal-entendido com uma máquina, você sabe. O sapo apenas fez que sim com a cabeça. Bem, falaram muito disso por aqui, naturalmente, continuou o rato. Não só na margem do rio,
mas até mesmo na floresta selvagem. Os animais tomaram partido, como sempre acontece. Os ribeirinhos o defenderam e disseram que recebeu um tratamento vergonhoso e que não havia justiça na terra hoje em dia. Mas os animais da floresta selvagem disseram coisas duras que eram bem feito e que já estava na hora de alguém impedir esse tipo de coisa. E que eles ficaram bastante presunçosos e começaram a dizer que agora você estava acabado, que nunca mais voltaria, nunca mais. O sapo acenou mais uma vez com a cabeça, em silêncio. Eles são mesmo pequenas bestas, o rato continuou. Mas a topeira e o texugo, eles insistiam, apesar de tudo, que você voltaria logo, de alguma maneira. Eles não sabiam exatamente como, mas de alguma maneira. O sapo começou a se ajeitar na cadeira e a sorrir levemente. Eles trouxeram argumentos da história, continuou o rato. Disseram que nenhuma lei criminal jamais prevalecera contra uma ousadia e uma plausibilidade como as que você tem, quando combinadas ao poder de um bolso cheio. Então levaram suas coisas para o salão do sapo e dormiram lá, e o mantiveram arejado e pronto para quando você voltasse. Eles não adivinharam o que ia acontecer, é claro. Ainda assim, desconfiavam dos animais da floresta selvagem. Agora chegou a parte mais dolorosa e trágica da minha história. Certa noite escura, uma noite muito escura, em que ventava muito e chovia canivete, um bando de doninhas, armadas até os dentes, rastejou em silêncio pela entrada da garagem até a entrada principal. Ao mesmo tempo, um grupo de furões desesperados, avançando pela horta, tomou posse do quintal e do escritório, enquanto uma turma de armínios, bardeneiros irrefreáveis ocupava o conservatório e o salão de jogos e vigiava as portas que davam para o gramado. A toupeira e o texugo estavam sentados em frente à lareira, no fumódromo, contando histórias e sem suspeitar de nada, pois era uma noite em que nenhum animal sairia de casa. Quando aqueles vilões sanguinários derrubaram as portas e os atacaram de todos os lados, eles lutaram o quanto puderam, mas de que adiantava? Estavam desarmados e tinham sido pegos de surpresa, e o que os dois animais podem fazer contra essas centenas? Eles os pegaram e bateram muito neles com paus, as duas pobres criaturas, e os jogaram no frio e na chuva, com muitas palavras insultuosas e desnecessárias. Aqui, o sapo insensível deu uma risadinha e logo se recompôs e tentou parecer sério. E os animais da floresta selvagem estão morando no salão do sapo desde então, continuou o rato, e simplesmente seguindo a vida de alguma forma, deitados metade do dia e tomando café da manhã a qualquer hora. E o lugar está tão zoneado, segundo me disseram, que não é bom nem ver. Comendo sua comida e bebendo sua bebida e contando piadas ruins sobre você e cantando músicas vulgares sobre, bem, sobre prisões e juízes e policiais. Músicas horríveis, sem nenhuma graça. E estão dizendo aos comerciantes e a qualquer um que aparece por lá que vão ficar para sempre. Ah, é mesmo? Disse o sapo, se levantando e pegando um graveto. Pois é que veremos já já. Não adianta, sapo. O rato gritou atrás dele. É melhor você voltar e sentar. Só vai me se meter em problemas. Mas o sapo já tinha saído e não havia como impedi-lo. Ele marchou apressado pela estrada, a bengala sobre o ombro, fumegando e resmungando para si mesmo de raiva, até se aproximar do portão principal, quando de repente surgiu, por trás das grades, um furão amarelo e comprido com uma arma. Alto lá, disse o furão, bruscamente. Mas que bobagem, respondeu o sapo, muito irritado. O que você quer falando assim comigo? Pare com isso já, ou eu... O furão não disse uma palavra, mas levou a arma ao ombro,
O sapo prudente caiu estatelado na estrada e, bang! Uma bala passou sobre sua cabeça, assoviando. O sapo, assustado, se levantou com dificuldade e disparou pela estrada, o mais rápido que pôde. E, enquanto corria, ouviu o furão rindo e outras risadinhas terríveis e finas em seu rastro. Ele voltou, muito abatido, e contou ao rato d'água. Eu não disse? Exclamou o rato. Não adianta. Eles têm sentinelas a postos e estão todos armados. Você precisa esperar. No entanto, o sapo não estava disposto a desistir de tudo assim. Então ele pegou o barco e saiu remando rio acima para o lugar onde o jardim do salão do sapo descia até a margem. Ao avistar seu antigo lar, descansou os remos e observou a terra com atenção. Tudo parecia bastante tranquilo e deserto e silencioso. Ele enxergava toda a frente do salão do sapo, brilhando ao sol do fim da tarde, os pombos se acomodando aos pares e trios ao longo da linha reta do telhado. O jardim, um clarão de flores, o riacho que levava até a garagem de barcos, a pontezinha de madeira que o atravessava, tudo tranquilo, inabitado, aparentemente aguardando seu retorno. Ele tentaria a garagem de barcos primeiro, pensou, com muito cuidado. Remou até a entrada do riacho e estava passando por debaixo da ponte quando, crash! Uma pedra enorme, jogada de cima, quebrou o casco do barco, que encheu e afundou, e o sapo se viu lutando em águas profundas. Olhando para cima, ele viu dois arminhos apoiados no parapeito da ponte e olhando para ele com muita alegria. Da próxima vez vai ser na sua cabeça, sapinho, gritaram para ele. O sapo, indignado, nadou até a margem, enquanto os arminhos riam sem parar, apoiados um no outro, e riram mais, até quase terem 2 ataques. Quero dizer, um ataque cada, é claro. O sapo fez o caminho cansativo de volta a pé, e mais uma vez relatou as experiências decepcionantes ao rato d'água. Bem, o que foi que eu disse? Exclamou o rato, muito irritado. E agora escute aqui. Veja bem o que você fez. Perdeu meu barco, de que eu gostava tanto. Foi isso que você fez. E simplesmente destruiu esse belo traje que lhe emprestei. Sério, sapo, de todos os animais difíceis, me admira que você consiga manter algum amigo. O sapo logo viu o quanto tinha agido mal e com estupidez. Admitiu seus erros e sua teimosia e pediu desculpas ao rato por ter perdido seu barco e estragado suas roupas. E acabou dizendo com a intensidade que sempre desarmava as críticas do amigo e o reconquistava. Ratinho, eu vejo que fui um sapo teimoso e obstinado. Daqui em diante, acredite, serei humilde e submisso. E não vou fazer nada sem seu gentil conselho e sua total aprovação. Se isso for mesmo verdade, disse o rato, amável e já apaziguado, então meu conselho para você é, considerando que já é tarde, que se sente e coma. O jantar logo estará na mesa. E seja muito paciente, pois estou convencido de que não há nada que possamos fazer antes de encontrar a toupeira e o texugo, e ouvir as últimas novidades, e conversar e ouvir seus conselhos sobre essa questão complicada. Ah, oh, sim, é claro, a toupeira e o texugo, disse o sapo, despreocupado. O que aconteceu com eles, nossos queridos amigos? Eu tinha me esquecido deles. Pois não deve esquecer, disse o rato com um tom de censura. Enquanto você estava andando por aí em automóveis caros e galopando orgulhoso em cavalos de raça e tomando um belo café da manhã sem que estivesse feito nada por ele, aqueles 2 pobres animais dedicados acamparam ao ar livre, enfrentando todo tipo de clima,
levando uma vida dura de dia e deitando-se em uma cama dura à noite, cuidando da sua casa, patrulhando suas fronteiras, ficando de olho nos arminhos e nas doninhas, maquinando e planejando e idealizando como conseguir sua propriedade de volta. Você não merece ter amigos tão verdadeiros e fiéis, sapo. Não merece de verdade. Algum dia, quando for tarde demais, vai se arrepender por não ter dado valor a eles enquanto estavam ao seu lado. Sou uma besta ingrata, eu sei, soluçou o sapo, derramando lágrimas amargas. Vou sair para procurá-los na noite escura e fria e compartilhar de suas dificuldades e tentar provar. Espere um pouco. Eu ouvi claramente tilintar de pratos em uma bandeja. O jantar finalmente está pronto. Viva! Vamos, ratinho! O rato se lembrou de que o pobre sapo passara um tempo considerável na prisão e que, por isso, era preciso fazer grandes concessões. Então, ele o seguiu até a mesa e, hospitaleiro, o incentivou a compensar as privações passadas. Eles tinham acabado de terminar a refeição e voltar a ocupar suas poltronas quando ouviram uma batida pesada à porta. O sapo ficou nervoso, mas o rato, acenando misteriosamente para ele, foi direto até a porta e o abriu. E o senhor Texugo entrou. Ele parecia alguém que tinha passado algumas noites longe de casa e de seus pequenos confortos e conveniências. Seus sapatos estavam cobertos de lama e ele parecia bastante perdido e desgrenhado. Mas nunca fora um homem muito elegante. O texugo, nem em seus melhores dias. Aproximou-se do sapo com um tom solene, apertou sua pata e disse: Bem-vindo ao lar, sapo. Ai de mim, o que estou dizendo? Ao lar, até parece. Que péssimas boas-vindas. Pobre sapo. Então ele deu as costas para o sapo, sentou-se à mesa, puxou a cadeira e se serviu de uma fatia de torta fria. O sapo ficou muito alarmado com esse estilo sério e agorento de saudação, mas o rato sussurrou para ele: Não dê bola, não se incomode e não diga nada a ele ainda. Ele sempre fica bastante abatido e desanimado antes de consumir seus víveres. Em meia hora será um animal bem diferente. Então eles esperaram em silêncio e logo ouviram outra batida, mais leve. O rato, acenando para o sapo, foi até a porta e recebeu a toupeira, bastante surrada e suja, com pedaços de feno e palha no pelo. Viva! Eis o velho sapo! Exclamou a toupeira, com o rosto radiante. Que maravilha tê-lo de volta! E começou a dançar em volta do sapo. Nem sonhávamos que você fosse voltar tão cedo. Ora, você deve ter conseguido escapar, seu sapo esperto, engenhoso e inteligente. O rato, alarmado, puxou-a pelo cotovelo, mas era tarde demais. O sapo já estava bufando e se exaltando. Esperto? Ah, não, ele disse. Não sou muito esperto, de acordo com meus amigos. Só escapei da prisão mais forte da Inglaterra. Só isso. E sequestrei um trem e escapei. Só isso. E me disfarcei e atravessei o país, tapeando todo mundo. Só isso. Ah, não. Eu sou um asno, estúpido. É o que sou. Vou lhe contar uma ou duas de minhas aventuras, toupeira, e você poderá tirar suas próprias conclusões. Bem, disse a toupeira, indo em direção à mesa de jantar. Desde que você fale enquanto eu como. Não como nada desde o café da manhã. Minha nossa, minha nossa. E ela se sentou e se serviu generosamente de carne fria e picles. O sapo sentou-se com as pernas abertas no tapete da lareira
enfiou a pata no bolso da calça e tirou um punhado de moedas de prata. Veja isso! Exclamou, mostrando as moedas. Nada mal para alguns minutos de trabalho, não é? E como você acha que consegui, toupeira? Negociando um cavalo. Foi assim que consegui. Continue, sapo, disse a toupeira, muitíssimo interessada. Sapo, fique quieto, por favor, disse o rato. E não o incite, toupeira. Você sabe como ele é. Mas, por favor, nos digam, apenas que possível, como está a situação e qual é a melhor coisa a fazer, agora que o sapo finalmente voltou. A situação é a pior possível, respondeu a toupeira, mal-humorada. Quanto ao que pode ser feito, não faço a menor ideia. O texugo e eu temos observado o lugar, durante o dia e durante a noite. É sempre a mesma coisa. Sentinela a postos em toda parte, armas apontadas para nós, pedras lançadas contra nós. Sempre um animal de vigia. E quando eles nos veem, nossa, como riem! Isso é o que mais me irrita. É uma situação muito difícil, disse o rato, refletindo profundamente. Mas acho que entendo agora, nas profundezas de minha mente, o que o sapo realmente deve fazer. Vou lhes dizer. Ele deve. Não, ele não deve, gritou a toupeira, com a boca cheia. Nada disso, você não entende. O que ele deve fazer é. Ele deve. Bem, eu não vou fazer isso mesmo, exclamou o sapo, começando a se exaltar. Não vou receber ordem de vocês. É da minha casa que estamos falando e sei exatamente o que fazer. E vou lhes dizer, eu vou. A essa altura, os três estavam falando ao mesmo tempo, a plenos pulmões, e o barulho era simplesmente ensurdecedor. Quando uma voz seca e fina se fez ouvir, dizendo: Fiquem quietos agora mesmo, todos vocês. E imediatamente todos ficaram em silêncio. Era o texugo que, após terminar sua torta, tinha se virado na cadeira e estava olhando para eles, muito sério. Quando viu que tinha conseguido a atenção de todos e que estava claramente esperando que ele dissesse alguma coisa, ele se virou de volta para a mesa e estendeu a pata para pegar o queijo. E o respeito que as qualidades daquele animal admirável demandavam era tão grande que nenhuma outra palavra foi dita até que ele tivesse terminado sua refeição e batido as migalhas dos joelhos. O sapo se remexeu bastante, mas o rato o segurou no lugar com firmeza. Quando o texugo terminou, ele se levantou e ficou em pé diante da lareira, refletindo profundamente. Por fim, ele falou: Sapo, disse em tom grave, seu animalzinho mau e encrenqueiro, você não tem vergonha? O que acha que seu pai, meu velho amigo, diria se estivesse aqui esta noite e soubesse de tudo o que anda fazendo? O sapo, que agora estava no sofá, com as pernas para cima, virou-se de bruços, tremendo com uns soluços de remorso. Pronto, pronto, continuou o texugo, mais dócil. Não importa, pare de chorar. O que passou, passou. Vamos virar uma nova página. Mas o que a toupeira diz é bem verdade. Os arminhos estão de vigia por toda parte e são as melhores sentinelas do mundo. É inútil pensar em atacar o lugar. Eles são fortes demais para nós. Então está tudo acabado? Soluçou o sapo, chorando nas almofadas do sofá. Vou me alistar no exército e nunca mais verei meu querido salão do sapo. Vamos, anime-se, sapinho, disse o texugo. Existem outras maneiras de recuperar um lugar além de tomá-lo de assalto. Agora vou contar-lhes um grande segredo. O sapo sentou-se
devagar e secou os olhos. Segredos exerciam uma imensa atração sobre ele, porque ele nunca conseguia guardá-los e gostava de todo tipo de emoção profana que experimentava quando os contava para outro animal. Depois de ter prometido não fazer isso, existe uma passagem subterrânea, disse o texugo, em um tom impactante, que leva da margem do rio, bem perto daqui, até o centro do salão do sapo. Ah, bobagem, texugo, disse o sapo, com descaso. Você andou ouvindo histórias que contam nas tavernas por aí? Conheço cada centímetro do salão do sapo, por dentro e por fora. Não há nada do tipo, eu garanto. Meu jovem amigo, disse o texugo, muito sério. Seu pai, que era um animal digno, muito mais digno que alguns outros que conheço, era um grande amigo meu e me contou muitas coisas que nem sonharia em contar a você. Ele descobriu aquela passagem. Não foi ele quem a abriu, é claro. Isso foi feito centenas de anos antes de ele ter se mudado para lá. E decidiu consertá-la e limpá-la, porque achou que poderia ser útil algum dia, em caso de problema ou perigo. E ele me mostrou a passagem. Não deixe meu filho ficar sabendo, disse. Ele é um bom garoto, mas de caráter muito volátil e simplesmente não consegue segurar a língua. Se algum dia ele estiver encrencado e a passagem for útil, pode contar, mas não antes disso. Os outros animais olharam atentamente para o sapo para ver como ele reagiria. De início, o sapo deu mostras de que ficaria irritado, mas logo se animou, como um bom sujeito que era. Bem, ele disse, talvez eu seja mesmo um pouco falador. Um sujeito popular como eu, meus amigos me cercam, brincamos, zombamos e contamos histórias espirituosas, e de alguma forma acabo dando com a língua nos dentes. Eu tenho o dom da conversa. Já me disseram que eu devia organizar um salão, o que quer que isso signifique. Não importa, continue, Texugo. Como essa sua passagem vai nos ajudar? Descobri algumas coisinhas nos últimos dias, continuou o Texugo. Pedi à lontra que se disfarçasse de limpadora de chaminé e batesse à porta dos fundos com os apetrechos nos ombros, pedindo por um emprego. Vai ter um grande banquete amanhã à noite. É aniversário de alguém, da doninha chefe, eu acho. E todas as doninhas vão se reunir no salão de banquetes para comer e beber e rir e seguir a vida, sem suspeitar de nada. Sem revólveres, sem espadas, sem paus, sem nenhuma arma de qualquer tipo. Mas as sentinelas estarão a postos, como sempre, comentou o rato. Exatamente, disse o texugo. Esta é a questão. As adoninhas estarão confiando apenas em suas excelentes sentinelas. E é aí que entra a passagem. Aquele túnel muito útil que leva direto até as despesas, próximo do salão. Ahá! Aquela tábua solta na despensa, disse o sapo. Agora eu entendo. Vamos rastejar silenciosamente até a despensa, gritou a topeira. Com nossas pistolas e espadas e paus, gritou o rato. E atacá-los, disse o texugo. E bater neles, exclamou o sapo, em êxtase, correndo sem parar pela sala e pulando nas cadeiras. Muito bem, disse o texugo, retomando o tom seco usual. Nosso plano está resolvido e não há mais o que discutir e bater boca. Então, como está ficando muito tarde, vão todos para a cama imediatamente. Combinaremos tudo durante a manhã. O sapo, é claro, foi para a cama com os outros, obediente. Sabia que não devia recusar, embora estivesse animado demais para dormir. Mas o dia tinha sido longo, com muitos acontecimentos apinhados, e lençóis e travesseiros lhe pareciam muito convidativos e confortáveis.
depois de um mero colchão de palha e pouca palha no chão de pedra de uma cela fria, e fazia poucos segundos que sua cabeça estava num travesseiro quando ele começou a roncar alegremente. Naturalmente, ele sonhou bastante, com estradas que se afastavam bem quando ele precisava delas, e canais que o perseguiam e pegavam, e uma barcaça que navegava até o salão de banquetes com sua roupa lavada, enquanto ele dava uma festa, e ele sozinho na passagem secreta, avançando, mas ela se retorcia e fazia curvas e se sacudia e fechava a saída, mas, de alguma forma, no fim, ele surgia no salão do sapo, e salvo e triunfante, com todos os seus amigos reunidos, garantindo-lhes sinceramente que ele era mesmo um sapo esperto. Ele dormiu até tarde na manhã seguinte, e quando desceu, viu que os outros animais já tinham terminado o café da manhã havia algum tempo. A toupeira tinha escapulido para algum lugar sozinha, sem falar para ninguém onde estava indo. O texugo estava sentado em uma poltrona, lendo o jornal, sem se preocupar nem um pouquinho com o que ia acontecer naquela noite. O rato, por outro lado, corria pela casa ocupado, com os braços cheios de arma de todo tipo, distribuindo-as em 4 montinhos no chão e falando baixinho, agitado enquanto corria. Uma espada para o rato, uma espada para a tupeira, uma espada para o sapo, uma espada para o texugo, uma pistola para o rato, uma pistola para a topeira, uma pistola para o sapo, uma pistola para o texugo. E assim por diante, em um tom regular, ritmado, enquanto os 4 montinhos cresciam aos poucos. Muito bem, rato, muito bem, logo disse o texugo, olhando para o animalzinho ocupado sobre o jornal. Não estou ralhando com você, mas depois que passarmos pelos arminhos, com aquelas armas detestáveis, eu garanto que não vamos precisar de espadas ou pistolas. Nós 4, com nossos paus, uma vez dentro do salão, ora, vamos exterminá-los do lugar em 5 minutos. Eu teria feito tudo sozinho, mas não quis privar vocês da diversão. É bom garantir, disse o rato, pensativo, polindo o cano de uma pistola com a manga e olhando bem. O sapo, depois de terminar seu café da manhã, pegou um pau e balançou com força, atacando animais imaginários. Vou dar neles por roubarem minha casa, ele gritou. Vou dar neles, dar neles, dar neles. Não diga dar neles, sapo, disse o rato, muito chocado. Não é um bom português. Por que você está sempre importunando o sapo? Perguntou o texugo, um tanto mal-humorado. Qual é o problema com o português dele? É o mesmo que eu uso. E se é o bom o bastante para mim, deve ser o bom bastante para você. Me perdoe, disse o rato, com humildade. Eu só acho que devia ser bater neles e não dar neles. Mas o que queremos fazer? Respondeu o texugo. Queremos dar neles, dar neles, dar neles. E digo mais, nós vamos fazer isso. Ah, que seja, falem como quiserem, disse o rato. Ele mesmo já está ficando confuso e logo se retirou para um canto, onde ouviram resmungar. Dá neles, bater neles, bater neles, dar neles. Até que o texugo, algo ríspido, mandou que parasse com aquilo. Então a toupeira entrou cambaleando, claramente muito feliz consigo mesma. Eu me diverti tanto, logo começou a dizer, estava provocando os arminhos. Espero que tenha tomado muito cuidado, toupeira, disse o rato, preocupado. Eu também espero, disse a toupeira, confiante. Tive a ideia quando entrei na cozinha, para garantir que o café da manhã do sapo fosse mantido quente. Achei aquele velho vestido de lavadeira que ele estava usando quando voltou, pendurado diante da lareira. Então eu o vesti e coloquei o gorro na cabeça também, e o chale sobre os ombros, e fui para o salão do sapo, corajosa como nunca. As sentinelas estavam a postos, é claro, com suas armas e dizendo: Alto lá! E toda aquela bobagem. Bom dia, cavalheiros, eu disse, muito respeitosamente. Precisam de lavadeira hoje? Eles olharam para mim, muito orgulhosos e rígidos e altivos, e disseram: Vá embora, lavadeira. Não lavamos nada enquanto estamos em serviço. Nem em qualquer outro momento. Eu disse: Ha, 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 ha.
Não foi engraçado, sapo? Pobre animal inconsequente, disse o sapo arrogante. A verdade era que ele estava com muita inveja da toupeira pelo que ela tinha acabado de fazer. Era exatamente o que ele gostaria de ter feito se tivesse tido a ideia antes e não tivesse dormido demais. Alguns dos arminhos ficaram corados, continuou a toupeira, e o sargento responsável me disse bem baixinho: Agora corra, minha senhora, corra. Não fique atrapalhando meus homens que estão de guarda. Correr? Eu perguntei. Não vou ser eu quem vai correr daqui a muito pouco tempo. Ah, toupeirinha, como você pôde? Disse o rato consternado. O texugo largou o jornal. Eu vi que eles ergueram as orelhas e se entreolharam. Continuou a toupeira. E o sargento disse a eles: Não dê bola para ela. Ela não sabe o que está falando. Ah, não sei? Eu disse. Bem, vou lhes dar uma dica. Minha filha, ela lava a roupa do senhor Texugo. Isso vai lhe mostrar se eu não sei do que estou falando. E vocês também vão saber logo. 100 texugos sanguinários, armados com espingardas, vão atacar o salão do sapo esta noite, vindo pelo mamejo. 6 barcos carregados de ratos, com pistolas e espadas, vão subir o rio e desembarcar no jardim, enquanto um grupo escolhido de sapos, conhecido como Duro de Matar ou Morte ou Glória, vai invadir o pomar e levar tudo que vi pela frente, gritando por vingança. Não vão restar muito de vocês para se lavar quando eles terminarem, a não ser que vão embora enquanto ainda podem. E saí correndo, e quando já estava fora de vista, me escondi. E logo voltei rastejando pela vala e dei uma espiadinha neles, pela sebe. Estavam todos muito nervosos e agitados, correndo para todo lado e tropeçando uns nos outros, e cada um gritando ordens para os outros e ninguém ouvindo. E o sargento mandando grupos de arminhos para áreas distantes do terreno e, logo em seguida, outro grupo para buscá-los. E ouvi que diziam uns aos outros: É a cara das doninhas fazer isso. Elas descansam confortavelmente no salão e fazem banquetes e brindam e cantam e se divertem, enquanto nós ficamos de guarda no frio e no escuro, para no fim sermos cortados em pedacinho pelo texugo sanguinário. Ah, sua toupeira idiota, gritou o sapo. Você foi lá e estragou tudo. Toupeira, disse o Tochugo, em seu tom seco e tranquilo. Vejo que você tem mais juízo no seu midinho que outros animais têm em seu corpo gordo inteiro. Você se saiu muito bem e começo a ter grandes esperanças para você. Toupeira boa, toupeira esperta. O sapo estava simplesmente louco de inveja, principalmente porque não conseguia entender de jeito nenhum o que a toupeira tinha feito de tão inteligente. Mas, felizmente para ele, antes que pudesse ter um ataque ou se expor ao sarcasmo do texugo, a sineta tocou chamando para o almoço. Era uma refeição simples, mas de sustância. Bacon e favas e torta de macarrão. E quando terminaram, o texugo se acomodou em uma poltrona e disse: Bem, teremos trabalho essa noite e provavelmente será muito tarde quando terminarmos. Então vou tirar uma soneca enquanto posso. Ele cobriu o rosto com um lenço e logo começou a roncar. O rato, ansioso e dedicado, retomou os preparativos e começou a correr de um montinho a outro, resmungando. Um cinto para o rato, um cinto para a toupeira, um cinto para o sapo, um cinto para o texugo. E assim por diante. E cada novo equipamento que trazia, os quais pareciam mesmo não ter fim. Então a toupeira abraçou o sapo, levou-o até lá fora, enfiou-o em uma cadeira de vime e o fez contar todas as suas aventuras, do início ao fim, o que o sapo fez com muito prazer. A toupeira era uma boa ouvinte e o sapo, sem ninguém para checar suas afirmações ou criticar seu espírito hostil, se deixou levar. De fato, muito do que ele relatou pertencia mais à categoria o que poderia ter acontecido se eu tivesse pensado nisso na hora e não 10 minutos depois. Essas são sempre as melhores e mais divertidas aventuras. E por que não podem ser nossas de verdade? Tanto quanto as coisas, algo inadequada que realmente acontecem.